Ser o Fernando Rodrigues ou MI12? Fernando Rodrigues. Fernando Rodrigues. Tá bom, obrigado. De nada, doutor Pirata. Bom dia, senhora conselheira, senhores conselheiros. Bom dia, Silvana. Bom dia, doutor João Vicente, doutor Biratã. Considerando a existência do quórum regimental, nos termos do artigo 52 do Regulamento do Conselho de Recursos Tributários e também com base na Portaria 140/2021, que regulamenta as sessões virtuais, eu declaro aberta a 9ª sessão ordinária virtual de 28 de março de 2022. Pergunta, Silvana, temos ata hoje? Não, né? Bom dia a todos. Não, senhora presidente, não disponibilizei. Ótimo, então a gente disponibiliza hoje para aprovação amanhã. Pergunto se temos resoluções para serem aprovadas. Também não, senhora presidente. Também não? Então passamos ao julgamento dos processos. Anuncio o primeiro processo do dia, o processo de número 1.247/2019, auto de infração 2018-16570, recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido Ricardo Neto Sayad Eireli, e recorrente também, Ricardo Neto Sayad Eireli, recorrido ambos, relator Henrique José Leal Gereissati. Temos a sustentação do doutor João Vicente Leitão, a quem damos as boas-vindas para fazer a sustentação, e temos também o doutor Biratã. Com a palavra, o doutor Henrique. Bom dia, presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, senhores e senhoras conselheiros, doutor Biratã, doutora Silvana, doutor João Vicente. Sejam bem-vindos e vamos dar início aqui ao nosso relato. Esse processo trata da acusação de deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal de entrada de mercadorias. Segundo o relato auto-infração, constatou-se que o contribuinte no exercício de 2014, em sua escrituração fiscal digital, EFD, notas fiscais eletrônicas a ele destinadas no montante de R$ 13.806.439,27, tendo infringido o artigo 276-G, inciso 1º do Decreto 24569 de 97, com penalidade prevista no artigo 123-3G da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418 de 2003, culminando em multa no valor de R$ 1.380.643,94. A ciência do termo de intimação de início, na realidade, se deu em 24 de abril de 2018. E após essa data, no decorrer do mês de maio de 2018, foram retificadas as informações do expediente fiscal, que haviam sido informadas anteriormente como sem movimento. Em sua impugnação, a defesa alega preliminarmente o cesseamento ao direito de defesa em função de não ter sido considerada a documentação fornecida pela empresa em 25 de maio de 2018, ocasião em que foi entregue um CD contendo os arquivos com a movimentação de entrada e saída dos exercícios de 2014 e 2015, conforme solicitado no termo de início. Senhores, só para deixar claro logo a introdução, assim, no início dessa ação fiscal, a empresa, os registros que existiam na empresa na Secretaria da Fazenda eram todos sem movimento. Ela não tinha apresentado, ela apresentou os expedientes, mas todos eles sem movimento. E após o termo de início, no decorrer do mês seguinte, esses expedientes foram todos retificados, né? E com essas operações que foram escrituradas a partir do termo de início, a partir do mês subsequente ao termo de início. Afirma a impugnante, né, que houve o erro na aplicação na lei tributária, considerando que a sanção imputada no lançamento tributário não era vigente à época dos fatos geradores. A redação original previa uma penalidade de uma vez o valor do imposto, ficando reduzido a 20 UFIs se comprovado o competente lançamento contábil do aludido documento. Isso aqui era a redação vigente à época dos fatos, né? Requer ainda
a realização de perícia com a indicação de assistente técnico e, por fim, que o auto de infração seja julgado improcedente. O julgador singular indefere o pedido de perícia e, com base no artigo 97, inciso 2 e 3 da Lei 15.614 de 2014, com base nos incisos 2 e 3 da Lei 15.614 de 2014, e afasta as nulidades suscitadas. No mérito, decide pela parcial procedência, com aplicação da penalidade esculpida no artigo 123.8L da Lei 12.670, por entender-se esta mais benéfica e também aplicável ao caso. O processo é submetido ao reexame necessário nos termos do artigo 104 da Lei 15.600. Inconformado com a decisão singular, a empresa interpõe recurso ordinário, onde afirma que o julgamento singular é nulo, pois o julgador afirma que existe conexão entre os diversos autos de infrações lavrados pelo agente do fisco e, no entendimento da recorrente, não há qualquer conexão, pois tratam-se de matérias distintas. Ratifica a nulidade por cessamento de defesa, em razão do auditor não ter considerado os documentos entregues pelo contribuinte. Requer a nulidade do auto de infração, motivada pela indicação genérica do artigo infringido no auto de infração pelo agente fiscal, deixando de especificar as reais infrações cometidas pelo contribuinte, impossibilitando assim seu exercício à ampla defesa. Ratifica a solicitação de perícia e, no mérito, requer que se julgue o auto totalmente improcedente pelo não cometimento das infrações indicadas no referido auto no período fiscalizado e com a consequente desconstituição do crédito tributário lançado em razão da insegurança da metodologia utilizada pelo fiscal. Requer também que mantenha, caso não seja acatada a improcedência, que se mantenha a decisão singular de parcial procedência, recalculando a multa para se adequar à penalidade da infração conforme disposto no artigo 123.8L da Lei 12.670. O processo é enviado à Assessoria Processual Tributária, que emite parecer 182/2021, sugerindo a manutenção da decisão de parcial procedência exarada em primeira instância, com a sanção do artigo 123.8L, por ser esta mais favorável ao contribuinte, em detrimento da penalidade do 123.3G da citada lei. Seria esse o breve relato, senhora presidente. Obrigada, doutor Henrique, pelo relato. Na forma regimental, passa a palavra ao doutor Biratã. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Direitinho? Bom dia. Bom, senhora presidente, senhores conselheiros, doutor João Vicente Leitão, doutora Silvana. Bom, inicialmente, né, tem uma arguição de nulidade, e o doutor Henrique até esclareceu que, na verdade, essa nulidade foi arguída sob o argumento de que a empresa ela teria fornecido uma documentação e ela não teria sido considerada pelo auditor fiscal. Só que é bom esclarecer, como de fato já fez o relator, que na verdade, essas alterações, esses registros, né, eles foram feitos após iniciar a ação fiscal. Então, assim, os arquivos, né, foram entregues sem informações e após o início da ação fiscal, quando já estaria o contribuinte impedido de fazer as alterações, ele até pode fazer a qualquer momento, é verdade, mas não com a finalidade de se esquivar da ação fiscal. Então, uma vez iniciada a ação fiscal, ele não pode proceder ali às alterações, porque aí não existe mais a espontaneidade. E aí a ação fiscal perderia aí qualquer possibilidade de autuar o contribuinte. Imaginemos que bastasse iniciar a ação fiscal e eu poderia, a partir daquele momento, fazer as alterações necessárias para corrigir aquilo que estivesse equivocado, errado ou omisso. Né? Jamais qualquer ação fiscal teria como prosperar. Então, realmente, assim, não há como acatar essa nulidade. Tem um segundo aspecto aí também, acho que foi levantado por ocasião do recurso, que foi quando o julgador ele fez menção à questão de conexão. Mas, veja bem, isso aí é só uma orientação para que, quando os processos que
decorram da mesma ação fiscal, eles prioritariamente, ou de uma forma assim que melhor facilite o julgamento, evite decisões contraditórias, de preferência que eles sejam julgados pela mesma Câmara no mesmo período, na mesma data, justamente para evitar decisões conflitantes, situações que possam depois gerar certos qualquer tipo de vício, nulidade, pelo contrário, é um procedimento que visa tão somente oferecer melhores meios contraditórios, né? Não é nem que você está ali numa pauta que tem aqueles mesmos processos da mesma ação fiscal, né? Então, ali naquela pauta você pode confrontar um processo com o outro. Ah, isso aqui foi lançado no processo, no outro no cônjuge, enfim. Você tem meios de você examinar melhor a ação fiscal como um todo. Então, não há aqui qualquer tipo de prejuízo e qualquer tipo de vício aqui, até porque os processos estão sendo julgados de forma independente, apenas a questão de você reunir muitas vezes numa mesma sessão ou numa mesma Câmara justamente para facilitar os julgamentos. Então, que não há qualquer tipo de prejuízo, muito menos aqui nulidade que possa ser acatada. E nós temos aqui também a questão da penalidade, né? O fiscal apontou aqui o artigo 123, 3G. Houve aqui uma mudança aqui pelo julgador, acho que o parecer também pelo artigo 123, 8L. Só que, assim, já é conhecido, inclusive, não sei de todos, porque assim, há alguns conselheiros que, de fato, houve uma mudança substantiva na composição, né? Mas, assim, a Procuradoria como um todo, todos os procuradores, sem exceção, defendem nesse tipo de situação, falta de escrituração, a penalidade específica para tal, que é do artigo 123, 3G, né, da nossa lei. E por quê? Né? Porque a grande discussão é justamente essa questão dos arquivos eletrônicos, né? E aí, alguns argumentam que, mas aqui eu estou tratando, tem uma outra penalidade que fala de omissão em arquivo eletrônico, que fala de divergência em arquivo eletrônico, então não seria essa a penalidade aplicada, né? E aí, se a gente for confrontar com outro dispositivo que trata dessa situação, nós teríamos aí um conflito, e aí teríamos que aplicar o artigo 112, né, do CTN, já que aí seria uma norma mais favorável ao contribuinte. Então, tem toda tem uma corrente que defende esse tipo de entendimento. E por que nós entendemos que essa não é a melhor interpretação, né? Até acho que na semana passada, nós iniciamos uma discussão em relação à questão da aplicação da norma, da interpretação da norma. Acho que foi até o doutor Renan que começou a falar a questão, inclusive, da antinomia, então, dos critérios que poderia se aplicar, né, em situações em que as normas aparentemente se conflitam. Por que eu digo normas que aparentemente se conflitam? Né? Porque existe todo o entendimento, né, de que o ordenamento jurídico ele tem resposta para tudo, digamos assim. Então, aquilo que parece ser uma antinomia, na verdade, ela é aparente, porque o nosso ordenamento jurídico, na sua completude, ele tem que dar uma solução. Então, dentro desses aspectos, dentro dessa solução, né, e a doutrina italiana aí ela se destaca no sentido de oferecer essas soluções. Então, aí nós temos a questão da hierarquia, a cronologia, né, e a especialidade, né? Então, assim, se nós temos aí, falando de forma cronológica, hierárquica, normas que aparentemente se conflitam, qual é o critério, o terceiro critério a ser aplicado? O da especialidade, né? Então, assim, se tem a norma específica, nesse caso, eu estou falando de falta de escrituração, né? Se eu tenho uma norma que trata de falta de escrituração,
por que eu vou aplicar uma outra norma mais geral, mais genérica, para situações outras que tratam de omissões, divergências em arquivos eletrônicos, né? Essa que é a grande questão. E a gente também tem que entender o seguinte, essa questão, por exemplo, vamos fazer uma incursão aí na questão do artigo 112, do indúbio pro réu, né, da aplicação da norma mais favorável, e a gente vai ver que isso aí ela tem como origem o direito penal, né? O direito penal. Então, mesmo no direito penal, qual o bem mais valioso, né, que a gente pode considerar? É a liberdade, né? Depois o patrimônio, mas a liberdade sempre em primeiro lugar. E mesmo no direito penal, que nós trabalhamos com a liberdade, que é o bem mais valioso que o ser humano pode ter, né? A vida, a liberdade, nós temos normas específicas, então tem especialidade. Então, nós temos atenuantes, agravantes, e a gente obedece isso. Então, se eu tenho, por exemplo, matar alguém, mas eu tenho o infanticídio, que também é matar alguém, né? Então, eu tenho... só que é específico. Então, estou matando alguém, mas em que condições? A mãe que no estado puerperal, né, naquela situação, mata um filho recém-nascido. É matar alguém? É matar alguém, mas ele está especificando ali aquela situação. Então, eu qual é a norma que eu vou aplicar? Então, assim, estou só aqui dando de uma forma bem superficial para mostrar a vocês que se eu tenho uma norma específica, eu tenho que aplicar aquela norma específica. E por que eu tenho que aplicar a norma específica? Principalmente quando a norma específica, ela tem, por trás dela, ela tem um objetivo. Qual o objetivo? Dimensionar a potencialidade, o potencial daquela lesão, daquela infração, daquele crime. Então, para o legislador, alguns procedimentos eles são potencialmente mais lesivos do que outros. Então, para isso, ele vai, na norma, dizer assim, ó, para esse tipo de procedimento aqui, eu vou aplicar uma penalidade mais grave. Para aquele outro, uma penalidade mais tênue, mais branda, porque eu entendo que esse procedimento aqui, ele não é tão lesivo, né, à sociedade, ao fisco. Então, para isso que eu tenho as normas que tratam situações diferentes de forma específica, seja para atenuar, seja para agravar. Então, assim, o legislador elegeu a questão da falta de escrituração como algo mais grave, né? Entendeu que ali existia, para o controle do fisco, essa ausência de escrituração ela deveria ser punida de uma forma diferenciada. Então, não há que se falar aqui em dúvida, né, razoável a ponto de se aplicar aqui uma norma mais favorável ao contribuinte. Não, isso aí seria já no segundo momento. Agora, sim, eu, utilizando todos esses critérios, né, hierarquia, cronologia, especialidade, aí mesmo assim, eu continuasse aqui na dúvida, aí eu poderia partir, aí, por exemplo, para a aplicação do artigo 112, né, com uma complementação aí do ordenamento jurídico, tentando dar uma solução da melhor forma possível à dúvida. Aí sim, mas se eu tenho essa norma específica, eu não tenho como aplicar o artigo 112. E o que eu acho também interessante é que eu observei que mesmo depois que no início não tinha, inclusive atualmente a norma ela até deixa claro que essa escrituração, essa penalidade de não escrituração, inclusive se aplica na forma eletrônica. Inclusive tem uma digamos assim, uma vírgulazinha para esclarecer, ó, inclusive na sua forma eletrônica. Então, assim, antes dessa alteração, poderia até se... Eu sei que isso aqui é de 2014, mas eu estou dizendo isso porque eu percebo que hoje continua ainda se advogando
essa aplicação, mesmo as situações depois que a norma foi alterada. Porque qual a dúvida que a norma deixou aí? Se está dizendo que se aplica mesmo na sua forma eletrônica. Então, assim, há uma insistência muito grande em se afastar, na verdade, a aplicação dessa norma, porque se atualmente está dizendo que mesmo na sua forma eletrônica a penalidade é essa, e está se dizendo assim, não, mas eu não vou aplicar. Então, é uma norma que perdeu o objeto, o sentido, né? Então, assim, eu me estendi um pouco mais hoje, senhora presidente, porque, como é uma composição nova, né, essa Câmara aqui, ela, na sua composição antiga, né, por maioria, ela votava no 123 3G, mas, naturalmente, que houve uma mudança aí da composição, mas é bom que a gente realmente reflita sobre essa aplicação da norma, da questão da interpretação, porque a gente muitas vezes acaba fugindo um pouco dos critérios de interpretação. Aí parece que só existe um tipo de interpretação. Tudo é artigo 112. Parece que, de repente, o artigo 112, sabe aquele remédio que você vende numa feira livre, que serve para todo tipo de doença, né? Que antigamente existia aquele remédiozinho que a pessoa aparecia lá no carrinho e dizia, aqui, ó, aqui cura enxaqueca, gota, não sei o quê, dor no pé, dor na coluna, enfim, todo tipo de situação, asma, né? Então, não é assim, não é assim. Até para a aplicação do 112, a gente tem que ter critérios até para chegar naquele momento em que realmente existe a dúvida e aí você iria para essa aplicação dessa norma. Mas se existe uma norma específica, eu não entendo como afastá-la. Então, assim, em linhas gerais, é esse o nosso entendimento. Então, a alteração do parecer seria só no sentido de aplicar o artigo 123 3G da nossa lei estadual, que trata aí das infrações. Então, são as considerações, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Biratã. E agora, com a palavra, o doutor João Vicente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutora Elneide, presidente, doutor Biratã Andrade, procurador do Estado, secretária Silvana. Cumprimento o doutor Henrique Gereissati, em nome dos conselheiros do Fisco. Cumprimento o doutor Roberto Carvalho, em nome dos conselheiros reitirais. Bem, com relação a esse auto, para poder ser mais objetivo e evitar delongas, até porque as nulidades já estão apresentadas no recurso ordinário à época, eu vou tratar apenas do que foi trabalhado e decidido tanto pelo primeiro julgador como pelo assessor tributário, né, em seu parecer. Doutor João Vicente, o senhor está falando muito distante do microfone, ou a máscara está atrapalhando alguma coisa, nós não estamos ouvindo. Vossa Excelência, melhorou. Pronto. Bem, então, para evitar mais delongas com relação às nulidades que já foram apresentadas no recurso ordinário, e trabalhar basicamente o que já foi decidido pelo primeiro julgador e que foi posto no parecer tributário do assessor jurídico, eu vou tratar a minha defesa oral mais especificamente quanto a esse ponto que foi levantado pelo doutor Biratã, que é exatamente essa discussão sobre a penalidade imposta numa situação específica em que a legislação trata duas possibilidades, né? Então, nesse caso especificamente, só para poder a gente recapitular e lembrar, não houve escrituração, o contribuinte deixou de escriturar no livro fiscal de entradas as notas fiscais referentes, né? Notas fiscais de entradas, notas fiscais de compras, né? E aí o artigo infringido, imputado pelo
pelo auditor fiscal à época, foi o 276G, inciso 1 do decreto 2469. Né? E a penalidade foi a 123G, perdão, 123.3G, né? Da Lei 12.670. Tá? A 123.3G, ela trata especificamente de deixar de estourar no livro fiscal próprio para registro de entradas, inclusive sua modalidade eletrônica. E a 123.8L, ela trata das situações onde ocorre omissão de informações, então 123.8L, ou neste informar dados divergentes dos constantes do livro fiscais. Né? À época, por problemas internos da contabilidade, a empresa não apresentou, nesse período, os registros de entradas, o que foi feito posteriormente, mesmo dentro da fiscalização, mas em razão desse problema ele não pôde ter sido feito antes, mas foi feito, foi apresentado e esperávamos que estivesse dentro do atendido com base no requerimento do fiscal. Com relação especificamente à definição da penalidade nessa situação específica desse caso, desse auto-infração, o doutor Biratã, ele fez algumas explicações que levou à parte penal, né? Levou à área penal, levou à área médica também, né? E Data Vênia, com todo respeito, a gente está tratando aqui mais da parte específica tributária. E nessa parte específica tributária, a legislação que trata o Código Tributário Nacional, ela não traz dúvidas, né? Na verdade, é diferente do que o doutor Biratã falou, não traz dúvidas. O objetivo do legislador era exatamente evitar prejuízo para o contribuinte em uma situação de dúvida ou numa situação onde a lei tratava o mesmo objeto com penalidade diferente. É bem simples, não é complicado. Não precisa fazer muitas interpretações nem em outras áreas. Você tem duas situações e o legislador estadual, quando ele implementou o 123.8L, ele sabia que existia o 123.3G. Ele poderia ter muito bem ter colocado, salvo em situações, criado o 123.8L e ter posto na segunda parte do próprio artigo, do próprio inciso, ou num parágrafo seguinte, ele poderia ter posto, salvo em situações específicas tratadas no 123.3G. Mas assim ele não fez. Então, o legislador não teve essa intenção de especificar, de tratar de forma específica o 123.3G. Ele apenas trouxe uma situação de ocorrência de muitos problemas, principalmente em divergências de informações, até pela complexidade de documentação, pela quantidade de documentos que são apresentados tanto na estrutura fiscal como na estrutura contábil, né? Ele, para evitar problemas, ele apenas colocou situações que ocorriam divergências, tendo ciência de que existia o 123.3G, ele colocou em situações de divergências ou que ocorra a omissão de informações de arquivos eletrônicos, a multa é de 2%, limitada a 1.000 FIIs, por pede apuração. Então, é bem claro, na verdade, a gente não vê dúvidas. A gente acompanha aqui essas defesas junto ao CONAT, né? E a gente sempre procura tratar os fatos de forma fria e de acordo com a legislação vigente. Então, se o Código Tributário é o guarda-chuva das leis tributárias nacionais, estaduais, municipais, logicamente, para evitar esse problema em alguma legislação específica do Estado ou de um município,
ele traz esses dois artigos, né? Que é o artigo 112, que o doutor Biratã se manifestou, e o artigo 106, que ele trata que a lei aplica-se ao ato ou fato pretérito, né? Inciso segundo, tratando-se de ato não definitivamente julgado, que esse é o caso, quando lhe convém penalidade menos severa que a lei prevista vigente ao tempo da sua prática. É exatamente isso, né? E aí, o Dmitry Machado, segundo, vários doutrinadores, vários juristas, ele acompanham essa situação de proteção ao contribuinte. Então, o CTM, como o nosso guarda-chuva tributário, ele dá essa proteção a alguma falha, ou a algum equívoco do legislador, e não ter observado que existia algum item, algum artigo, algum inciso específico, né? E se assim sabia, poderia salvaguardá-lo através da nova legislação, né? Mas não fez. E seguindo esse caminho, seguindo essa interpretação, o CONAT ele traz várias resoluções. Tá? Ele traz resoluções em todas as câmaras. Tá? Todas as câmaras trazem essa situação. Nós temos um exemplo, me permitam trazer alguns exemplos. Primeira Câmara, nós temos a resolução 48/2019, que é, inclusive, do relator doutor José William Falcão de Souza, né? Que é conselheiro do Fisco. Ele trata exatamente essa situação da possibilidade de reenquadramento da penalidade, e ele fala exatamente pela proteção do artigo 112, inciso 4 do CTM. A primeira Câmara também traz a resolução 37/2020, do doutor relator, doutor Carlos Pierre. A terceira Câmara também traz, inclusive em 2021, sob a relatoria do doutor Felipe Muniz, na 84ª sessão ordinária, trata exatamente sobre isso. A terceira Câmara também trata na resolução 38/2019. Na quarta Câmara também traz várias decisões, inclusive na Câmara Superior. Na Câmara Superior, a resolução número 1 de 2020, ela trata exatamente dessa possibilidade de reenquadramento da penalidade imposta. E, por fim, na segunda Câmara, que é a que nós estamos, eu trago para os senhores duas resoluções. Uma em 2019, que é a 29, que trata da possibilidade de reenquadramento, e a outra, 2021, julho de 2021, que é a resolução 194/2021, que ele também trata da reenquadramento da infração nas mesmas circunstâncias, ou seja, trazendo o 123.3G para o 123.8L. Então, todas as câmaras, inclusive a Câmara Superior, já está pacificada essa possibilidade de reenquadramento, já que a legislação permite, e a legislação não salvaguardou ao artigo 123.3G essa possibilidade de reenquadramento. Então, senhores conselheiros, doutora Elineide, é assim que a gente requer. A gente requer o reenquadramento, no caso do mérito, o reenquadramento do 123.3G para o 123.8L, com os limites das ofícios. Obrigado. Obrigada, doutor João. E agora o processo encontra-se em discussão. Senhores conselheiros. Doutor Manuel Marcelo, com a palavra. Bom dia, senhoras e senhores. É uma matéria muito recorrente aqui no Contencioso, né, como o doutor João Vicente já mencionou, decisões das câmaras e até da Câmara Superior sobre a matéria. Mas, no caso específico, algo que me chamou a atenção nesse processo, primeiro, foi destacado pelo relator, após o iniciado termo elaborado, dado a ciência, termo de início, a empresa ela vem retransmitir a questão dos arquivos, né, que até então eram zerados, não tinha valor nenhum. E aqui eu faço destaque o artigo 276K
no nosso regulamento, quando ele diz: o envio de arquivos digitais para cobrir períodos omissos ou a retificação de informações já transmitidas após a posição da ciência do termo de início, não produzirá qualquer efeito para os fatos que relacionem com o período fiscalizado. Então, parece que está muito claro, é evidente que a empresa, de fato, deixou de escriturar os livros, os documentos fiscais, inclusive eletrônicos, né, que o 276G faz referência, com relação à não escrituração dos documentos. E aí, vale também destacar o artigo 112 do CTN, né, que o doutor Biratã já mencionou, eu acho que vale a pena destacar, é nos casos de dúvida, né, quanto à capitulação, que parece que está muito clara, né, a questão da natureza e as circunstâncias que levaram à lavratura do auto de infração. Como o doutor Biratã já mencionou, eu já manifestei, já em algumas situações, já votei até pela aplicação do 8L, né, a questão dos arquivos eletrônicos, o confronto em circunstâncias diferentes da atual, né? Assim, não há, no caso específico, para mim está muito claro, é que não houve, de fato, a escrituração do documento, inclusive a própria fala do doutor João Vicente, né, destaca que realmente não escriturou, posteriormente, após a lavratura do termo de início de redação, é que foi reenviado. Então, parece que nesse caso, não tenho dúvidas que, de fato, está configurado, né, capitulado, a falta de escrituração. É evidente que cada processo, né, tem a sua particularidade, mas nesse caso específico, para mim, está claro a não escrituração. Só, presidente. Obrigada, doutor Marcelo. Na sequência, doutor Renan. Obrigado, presidente. Era apenas para reforçar o entendimento da Câmara Superior na formação anterior. Eu fiz parte, né, das composições anteriores e, de fato, sempre houve essa discussão, principalmente no que tange às escriturações de entrada, né, nas de saída geralmente se aplica até com mais facilidade, o 123.8L, mas vou me acostar ao entendimento da Câmara Superior no sentido da aplicação do 112, por entender justamente que há a previsão de um artigo que pode também ser aplicado ao caso, e no caso a gente deveria aplicar menos gravosa para o contribuinte. Obrigada, doutor Renan. Mais alguma discussão? Doutora Ana Carolina. Bom dia a todos. Tá bom o som? Bom dia. Essa questão, ela é muito recorrente. Eu não participei dos debates por ocasião da Câmara Superior, não fazia parte da composição passada. Eu participava por ocasião dos despachos de admissibilidade. Acho que se a gente for fazer um levantamento, tanto decadência, que é um 731, 150, parágrafo 4, como a colisão entre o 3G e o 8L, eram as matérias mais recorrentes. O meu entendimento, eu me acosto também ao entendimento do doutor Renan, quanto à aplicação aqui do 112. Aqui a gente está diante de uma atividade hermenêutica. A atividade hermenêutica é uma das mais complexas da ciência do direito. No CTN, ele pretendeu facilitar o caminho do exegeta, do intérprete. Aí ele traz um 107, a legislação tributária será interpretada conforme disposto neste capítulo. E traz uma série de critérios, a interpretação literal, e no 112 ele traz o do indúbio pro contribuinte. Aqui não seria o caso de suscitar os critérios de resolução de antinomia, porque esses dispositivos do CTN do capítulo 4, eles funcionam até como limitadores a esses critérios cronológico, hierárquico, especialidade. Então, eu também me acosto a esse entendimento que a conduta narrada pelo agente autuante tanto pode configurar omissão de informação como falta de escrituração. A dúvida é clara e, havendo dúvida, deve-se aplicar a penalidade mais favorável. Esse é minha rápida manifestação, eu posso retornar em seguida, doutora Leonete. Obrigada, doutora Ana Carolina. Processo continua em discussão.
Acho que o doutor Henrique teve algum problema A com Carolina não está pela manutenção da decisão de primeira instância. de primeira instância. Aplicar o 8L, doutor Roberto. Eu só uma dúvida, Pois não, doutor Biratã, pode falar. Assim, segundo o entendimento da doutora Ana Carolina, então não se aplicaria a questão hierárquica nem cronológica, o CTN limitaria, inclusive, essas... então, se eu tivesse uma norma mais recente, eu deixaria de aplicar? Não entendi o raciocínio. Quando fala que o CTN ele limita esses critérios de interpretação, só esse esclarecimento. A minha manifestação é no sentido de aplicar primeiro o indúbio para o contribuinte. A interpretação Bonaparte. Mesmo que tenha uma norma mais recente, eu não aplico. Porque, caso contrário, o critério da... Não, digamos assim... pois não. Pode continuar. Não, só porque são critérios assim até que, por exemplo, eu tenho uma norma hierarquicamente superior, se eu tenho uma lei, né, eu tenho que dar prevalência à lei em relação ao decreto. Então, assim, se eu tenho uma norma da Constituição, tem que dar prevalência à Constituição em relação... Se bem que aqui a gente não pode suscitar a questão da constitucionalidade, mas, por exemplo, só assim em regra, né? E aí, minha pergunta, doutora Ana Carolina, só porque a questão que eu entendia das decisões que vinham sendo adotadas não era no sentido de afastar a questão da antinomia, era no sentido de que os conselheiros entendiam que existia uma dúvida razoável, afastando, inclusive, essa questão da especialidade. Não entendo que essa norma aqui, há um conflito, a meu ver, que deve ser aplicado do artigo 112. Então, não é que eles afastavam a questão dos critérios, inclusive o doutor Renan, acho que ele também até abordou isso na semana passada. Não, mas meu entendimento também é no sentido que a dúvida aqui ela é patente. Por isso, deve se aplicar o 112. Tá. Não, tudo bem. Era só esclarecimento, desculpa. Eu só queria entender, porque, assim, como eu não estava acompanhando, assim... porque, assim, tinha os pareceres, mas muitas vezes os pareceres iam para outros procuradores, né? Talvez a doutora aí tenha emitido até alguns pareceres, né, nesse sentido. Mas, assim, os pareceres eles iam para um ou outro procurador, e aí a gente ficava sem saber exatamente o entendimento. Aí eu só estou querendo entender, até porque, como a questão... Porque até falei com a presidente que eu me alonguei um pouco mais, porque acho que esse é o momento da gente discutir, né? Sim. Porque Com certeza. o que acontece? A gente tem um hábito de dizer assim, eu tenho percebido muito o seguinte, eu utilizo logo como escudo, nós temos decisão da Câmara Superior. É como se eu dissesse assim, a gente já decidiu assim, então está decidido, ninguém vai mais falar sobre o assunto e ponto final. Quando a gente sabe que não é assim, né? O direito evolui, o direito é dinâmico. Nós tivemos assim uma mudança na composição. Esse assunto nas composições anteriores, embora decidido por maioria, não era um assunto pacífico, nunca foi um assunto pacífico. Então, eu acho assim, o assunto é um assunto ainda bastante latente. Bastante latente. Por isso que eu estou querendo tirar todas as dúvidas e entender o raciocínio de cada um, para, em cima do raciocínio de cada um, a gente discutir. Foi esse sentido. Mas entendi agora, doutora Ana Carolina. Obrigado. Não, viu? doutor Bretão, o senhor está certo. É porque os que defendem o 3G, eles fundamentam na especialidade. Aí, ora, fica entre a especialidade e o dúbio para o contribuinte, quando o próprio CTN traz os critérios de resolução desse aparente conflito. Meu entendimento é nesse. Mas é que há dúvida, sim. Tá, por isso que atrai a aplicação do 112. Obrigada, doutora Ana Carolina, pelas explicações. Doutor Biratã. Doutor Henrique estava com problema, voltou. Continue em discussão. Acho que não tem mais discussão. Posso colocar em julgamento. Lembrando que nós temos as nulidades, né? E o próprio mérito que se trata do enquadramento da penalidade. Doutor Marcelo? Presidente, uma dúvida só, se eu puder perguntar.
Pode, doutor Renan, diga. A gente vai fazer algum tipo de votação em relação às retificações que foram feitas? As retificações. Tem algum tipo de manifestação que a gente tem que fazer em relação a isso? Como o doutor Manuel Marcelo colocou, se a gente tem que votar, por exemplo, se conhece ou não conhece as retificações que foram feitas posteriores, né? Isso chega a ser decidido pela gente? Olha, doutor Renan, ninguém suscitou aí teria que ter suscitado alguma coisa no tipo de uma improcedência ou uma nulidade total, porque não acatou essas retificações. Mas como o doutor Manuel Marcelo tinha frisado, a própria retificação foi posterior à iniciação fiscal. Ela foi posterior, justamente. Aí a gente não conhece as retificações. Não vejo que tenha que ser, não mas... tem nada, entendi. Não, tem nada. Mas deixa eu ver o que o doutor Marcelo tinha para dizer. Ele levantou a mão e baixou. Só para esclarecer. Na verdade, doutor Renan, em qualquer situação, ou considerando ou não, a divergência ela existe. E o momento do início da fiscalização era um zero, ou seja, não havia nenhuma informação diferente do que está escriturado, das notas fiscais emitidas. No segundo momento, mesmo que eu considere essas escriturações, possivelmente poderia ou não haver divergência, mas a acusação é que entendo que não poderia, porque a legislação é muito clara, no 276K é muito claro que eu não posso recepcionar esses novos arquivos, porque a própria legislação impede. Iniciado o procedimento de escalação, eu não posso retificar, ajustar qualquer declaração, no caso, a FD, o SPED, enfim. Então, nesse caso, entendo que a linha de raciocínio ora, eu não considero a divergência zero, né, diferentemente daquele que está registrado nas notas fiscais. Então, parece-me que aí é claro que nessa linha de entendimento há divergência, né? No caso, a gente votaria aqui, por exemplo, não vamos conhecer dessas retificações, porque foram feitas posteriores. Não é questão de reconhecer. O argumento de defesa é de que foi escriturado posteriormente, né? A informação de que, depois de iniciada a fiscalização, foi escriturado. Uma análise mais detalhada pode até nem existir a infração, né? Se eu considerasse. Eu entendo que não foi feito, apenas o que nós estamos destacando é a divergência entre aqueles documentos fiscais e os livros que não estão escriturados. E que o entendimento da maioria é de que há divergência nos arquivos eletrônicos. Né? Com relação à nulidade, doutora Elineide, eu queria lembrar que, se eu não me engano, o doutor João Vicente, ele renunciou... Eu achei que... ele disse... primeiro não iria abordar esse tema, mas foi direto ao mérito. Eu tinha entendido que ele tinha dito que não ia abordar porque estava no recurso. No recurso, né? Mas eu acho que é prudente a gente votar. Perfeito. Certo? O doutor Biratã levantou a mão, eu estou vendo a mãozinha dele levantada. Só para esclarecer isso, que acabou, na verdade, a parte arguiu isso como nulidade, né? Teria que ser analisado depois da manifestação oral, a parte disse que não iria abordar só a questão da penalidade. Mas isso está arguído como nulidade no recurso. Só esclarecimento. Obrigada, doutor Biratã. Então, passamos à votação. Né? Doutor Henrique. Presidente, primeiramente, eu recebo tanto o reexame necessário como o recurso ordinário, né? No sentido de negar provimento a ambos, né? Nesse caso. Primeiramente, com relação às nulidades, né? Eu anotei aqui, são 3 situações, né? Primeiro seria julgamento singular seria nulo, né? Pois, no entender do recorrente, não há conexão entre os autos, né? E que isso traria prejuízo. Eu afasto essa preliminar de nulidade, né? Por entender que a conexão, na realidade, é em função de os autos serem procedentes da mesma ação fiscal e até para haver uma coerência nas decisões, e que nisso não gerou nenhum prejuízo ao recorrente. A segunda nulidade seria por cesseamento do direito de defesa em função de não ter sido considerados os documentos entregues pelo contribuinte, como o doutor Biratã agora colocou, né? Que também afasto, né? Porque a própria empresa reconhece que essa entrega foi posterior ao termo de início, né, da fiscalização, que não seria mais possível
acatar essa entrega espontânea, né, após iniciado e ter a ciência do termo de início de fiscalização. E a última nulidade que eu anotei aqui seria pela indicação genérica do artigo, né, do auto de infração, né, que teria também prejudicado a defesa, né. Como já colocado aqui antes, a empresa, o relato está bem claro em relação à infração cometida, né, e a empresa teve total condição de fazer a sua defesa, né. Então, afasto esse pedido de nulidade, afasto também o pedido de perícia, né, por ter sido feito de forma genérica, né, sem apresentar nenhum dado concreto aqui nos autos. Doutor Henrique, Pois pensei não. em a gente voltar essa nulidade à perícia e voltava para Pode a ser. questão do mérito, né? certo? Se me Porque é permite, viu? mais prudente, isso. Certo? Acho mais prudente. E o pedido de perícia também afastado, porque foi feito de forma genérica. Isso. Na sequência, quem vota é o doutor Renan. Com o relator, presidente. O relator, Eu não sei nem se tem sentido uma perícia nesse caso, né? Obrigada, doutor Renan. Na sequência, doutor Lúcio. Acompanho o relator, senhora presidente. Obrigada. Doutor Robério. Com o relator, presidente. Doutor Manuel Marcelo. Com o relator, nas nulidades e afastando a perícia também. Também. Doutora Ana Carolina. Com o relator, presidente. Obrigada. Agora voltamos ao mérito. Presidente, no mérito, eu entendo por reformar a decisão de parcial procedência de primeira instância, né, enquadrando a infração no artigo 123, 3G, conforme lançado no auto de infração, né, por entender ser esta infração específica para a infração. E já mantendo o posicionamento anterior aqui dessa Câmara, né, nesse sentido, e pedido vem aí as decisões divergentes aqui já manifestadas aqui em sessão. Obrigada, doutor Henrique. Na sequência, doutor Renan. Presidente, eu voto pelo reenquadramento do 123.8L, conforme já manifestei. Então, abro a divergência. Abre a divergência. Doutor Lúcio. Senhora presidente, eu vou acompanhar a divergência. Obrigada, doutor Lúcio. Doutor Robério. Vou acompanhar a divergência, presidente. Doutor Manuel Marcelo. Com o relator. Doutora Ana Carolina. Acompanha a divergência, presidente. Obrigada. Então, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de voto, conhece de ambos os recursos e, por unanimidade de votos, afasta as preliminares suscitadas, de acordo com a manifestação oral da Procuradoria. No mérito, mantém a decisão de parcial procedência, aplicando a penalidade do artigo 123.8L, de acordo com o primeiro voto divergente vencedor, contrário à manifestação da Procuradoria e de acordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Foram votos divergentes, o doutor... Henrique, está sem som, doutora Elideide. Seu som. Ai, Jesus, eu não acredito. Ficou todo esse tempo. Agora. Está ouvindo agora. Divergente. Só que parte foi... Só o final. Só na divergente. Só o final. Ah, certo. Foram votos divergentes, o doutor Henrique, relator original, e o doutor Manuel Marcelo. Fica designado para lavrar a resolução o doutor Renan Cavalcante, por ter sido o primeiro voto divergente vencedor. Esta decisão. Eu pensei que tinha sido todo o voto. Não? Então, obrigada aí pelo aviso, doutor Marcelo. Continuamos ainda com o doutor João, né, Vicente, no processo seguinte. Vou anunciar. O processo de número 1.246/2019, auto de infração 2018-16573, recorrente Ricardo Neto Sayá de Ereli, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator o conselheiro Lúcio Gonçalves Feitosa, e nós temos também, continuando aqui na sustentação, o doutor João Vicente Leite. Com a palavra, o doutor Lúcio. Bom dia, senhora presidente, senhores conselheiros,
doutor Biratã, doutora Silvana e o doutor João Vicente Leitão. O auto de infração anunciado, que eu vou relatar agora, trata-se de 2018, 16573, dígito 1. Contribuinte Ricardo Neto Said Eireli. Trata-se de omissão de receita de levantamento financeiro, fiscal, contábil. As informações nos autos de infrações foram extraídas do documento enviado à Cefaz, via Speed Fiscal. A empresa omitiu saída de mercadorias. O auditor aduz ainda que, em consulta ao Speed Fiscal, do período, suas movimentações de saídas estavam informadas, ou seja, zeradas. Não estavam informadas, ou seja, zeradas. E, da mesma forma do processo anterior, nessa sessão, ele também informa que foram retificadas entre o dia 14 e dia 24 de maio de 2018, pelo contribuinte, após a emissão e a ciência do termo de início de fiscalização. Em sede de impugnação, a empresa arguiu o cerceamento ao direito de defesa, haja vista a inexatidão da infração praticada pelo contribuinte, sendo a autuação genérica, pelo parágrafo 8º do artigo 92 da Lei 12.670/96, sem apontar o inciso que retrata o fato que gerou a infração, e desconsideração do documento apresentado ao auditor fiscal. Em sede de mérito, arguiu que em todas as notas fiscais apontadas como omissas foram devidamente escrituradas e não houve dano ao erário, pois mesmo em contribuinte substituindo realizado o pagamento de ICMS na entrada das mercadorias, ao fim impugna por perícia e diligência fiscal. Na seara do expedido por nulidade e improcedência pela perícia. Em sede de primeira instância, o processo foi julgado, ele afastou as nulidades, né, e foi julgado procedente. A empresa pugnou através de ação ordinária, pediu novamente pela nulidade da auto-infração, o cerceamento de defesa, outra nulidade da auto-infração por indicação errada dos artigos infringidos, pugnou também pela total improcedência, por não ter cometido uma infração indicada no devido auto. Pediu também pela perícia, novamente. E por último, pediu alteração da penalidade pela do artigo 123.8L da Lei 12.670/96 e recalcular a multa em tudo. A nossa assessoria processual tributária emitiu o parecer de número 133 de 2021, onde, ao final do parecer, opina pela parcial procedência, em razão da alteração da penalidade. Esse é o breve relatório. Obrigada, doutor Lúcio. Com a palavra, o doutor Biratã. Eu vou dar aqui meu cumprimento a todos, de forma aqui bem objetiva, em relação à nulidade, nós entendemos por afastá-los, né? No caso, ausência, ou melhor, cerceamento de defesa em virtude de ausência de planilha, de dados, dificuldade de identificar os documentos, não há essa dificuldade, não há essa ausência. Né? Nós temos aí, se trata de nota fiscal de saídas, informações acerca da origem desses dados que subsidiaram alto, eles constam de planilha, com chave de nota fiscal, número, data, entre outros dados. Né? Também tem uma outra questão de nulidade, em virtude de erro na indicação dos artigos infringidos da penalidade aplicada. E aquilo já há tempos que
a Câmara vem entendendo, inclusive com base na nossa legislação, que os fatos é que devem estar claros, né? E muitas vezes a capitulação legal, a penalidade indicada, ela decorre de uma interpretação do agente fiscal que pode ser modificado pela Câmara. O importante é que os fatos estejam devidamente claros, a infração, a descrição da infração esteja clara, para que o contribuinte possa se defender. E, então, se há algum entendimento divergente em relação à penalidade ou a indicação de dispositivo que não é o mais adequado, essa correção é possível ser feita na Câmara. Então, assim, não há nulidade nesse sentido. Mais adiante, tem um aspecto aqui interessante abordado pelo parecer, no que diz respeito... Vocês estão me ouvindo, então, né? Ok. Estamos, doutor Em Biratã. relação ao... ótimo, obrigado. Pergunto porque muitas vezes, né, a gente está falando achando que está sendo entendido, muitas vezes está cortando. Bom, quanto ao mérito, né, e aqui eu vou seguir, inclusive, a orientação do parecer com algumas observações, né? O agente do fisco faz prova da não escrituração do SPED fiscal das notas fiscais e não da omissão de receita. Por quê? Nesse ponto alto ele fala, inicialmente, fala de omissão de receita, mas a gente vai observar que quando ele, para chegar a essa conclusão, na verdade, ele parte do fato de que os documentos fiscais não estão escriturados no SPED. Então, assim, para chegar a essa conclusão de que houve omissão de receita, ele parte do fato que não estaria escriturado no SPED. E o parecer faz justamente essa observação, né? E para se chegar à acusação de omissão de receita, seria necessário que a empresa deixasse de emitir documento fiscal. E o que se observa aqui é que os documentos fiscais foram omitidos, porém não escriturados. Cita, inclusive, aqui dispositivo da legislação nesse sentido, no caso a linha B, item 2, deixar de emitir documento fiscal, multa equivalente a 10% do valor da operação da prestação em operações tributadas pelo regime de substituição tributária, né, o que hoje já tenha sido recolhido. A própria planilha elaborada pela autoridade lançadora comprova a emissão dos respectivos documentos fiscais, né? E é assim, aí o destaque destaca os trechos do relato da infração, quando ele chega a essa conclusão. Diz, a empresa omitiu saída de mercadoria referente ao exercício de 2014, tal, no montante tal. A mesma não declarou, registrou no FD. Né? Então, assim, ele sempre chega a essa conclusão partindo do pressuposto que não registrou no FD. Agora, sim, o que nós vamos discordar do parecer em relação à penalidade, porque partindo desse pressuposto aí que teria ocorrido uma falta de escrituração e não omissão de receita, o parecer ele sugere a aplicação do 123.8L, quando, na verdade, nós entendemos que o dispositivo correto a ser aplicado é aquele que nós já defendemos na manifestação anterior, que é o 123.3G, que não há necessidade aqui de repetir novamente toda a fundamentação, porque já ficou devidamente claro os nossos fundamentos para sustentar a aplicação desse dispositivo. Então, assim, a modificação aqui, a parte das nulidades, seria, nesse ponto, concordando com o parecer, e também concordando que não há omissão de receitas, todavia, nosso parecer final é pela aplicação dos 123.3G da nossa legislação. São essas considerações, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. Com a palavra, o doutor João Vicente. Renovo meus cumprimentos a todos. Agora vamos tratar do auto de infração. Doutora Elineide, é o 573, é isso?
doutor João Vicente, é o final 6573, 2018, 16573. Ok, tranquilo. Bem, antes de me posicionar, eu queria só trazer aqui uma situação que é o que motiva o nosso pedido, primeiro, esse pedido de nulidade, tá? No auto-infração, ele fala que o artigo infringido é o artigo 92, parágrafo 8º, né? E a penalidade é a 123.3b, item 2, tá? Da Lei 2.670. Então, no relato do auto-infração, eu apenas estou trazendo a nossa análise, né? Como falou bem a doutora Ana Carolina, sobre essa situação de uma análise de interpretação, que é a hermenêutica jurídica, a infração fala, relata a infração, omissão de receita identificada por meio de levantamento financeiro fiscal. Mais à frente, no próprio relato, ele fala, a empresa omitiu saídas de mercadorias referente ao exercício 2014. No final do relato, desse parágrafo, ele cita, não declarou, registrou na RFD o fazendo após termo de início. No próprio relato, o agente fiscal, ele trata de omissão de receita, ou seja, falta de emissão de nota fiscal, sonegação, e fala de falta de exploração fiscal dessas notas fiscais saída. Complicado. Por mais que o doutor Beatão falou que ele quis dizer uma coisa, mas falou outra, a empresa não tem obrigação, o contribuinte não tem obrigação de entender, procurar entender o que é que o fiscal quis falar. Ele cita duas infrações em um mesmo relato. Mais à frente, no entender da outras informações, ele ratifica, a empresa não declarou em sua estruturação fiscal digital documentos fiscais de saídas, e referente ao exercício de 2014. Ou seja, se ele não declarou, e as notas fiscais foram emitidas. Então, não existe omissão de receita. A não estruturação de fiscais nada tem a ver com omissão de receita, visto que, como analisado, ao emitidas, declara-se à Fazenda toda a movimentação do contribuinte, impossibilitando ocorrer a infração que o próprio fiscal imputou, que é de omissão de receita. Em razão disso, o contribuinte ficou em dúvida. Vou trabalhar em cima de uma defesa de omissão de receita ou vou trabalhar em cima de uma falta de exploração fiscal? Houve falta de exploração fiscal? Houve. Mas eu trabalho em cima de quê? O contribuinte ele vai defender-se com base em quê? Ele vai trabalhar em cima de duas defesas ou ele vai interpretar, achar que o fiscal quer dizer uma coisa, apesar de ter escrito outra. Então, isso causou um problema, né, na análise do contribuinte, e considerando que o fiscal informou sobre diferença apurada pelo cotejo entre saídas registradas e o valor das saídas efetivamente praticadas, não é possível realizar a subjunção do fato à norma, visto que o fato apresentado diverge claramente do que ocorreu realmente. O que foi imputado para o contribuinte, em termos de artigo infringido e penalidade, não bate com a realidade, não bate com os fatos. Ou a gente trabalha com duas defesas, ou a gente trabalha com uma defesa e vamos tentar trabalhar, entrar com recurso e até a última instância. Então, esse é um problema seríssimo, em que prejudicou ao contribuinte na formatação da sua defesa desde seu início. Senhores conselheiros, me permita citar uma situação ocorrida de uma auto-infração semelhante à imputação a mesma, a auto-infração 2018-2132, 2018-2132, em que a sessão de julgamento no CONAT ocorreu na terceira Câmara, ocorreu dia 16 de dezembro último, ou seja, há 3 meses. Ocorreu a mesma situação, o relato da infração, omissão de receita identificada por meio de levantamento fiscal.
O contribuinte deixou de escriturar no mesmo relato de infração, omissão de receita e deixou de escriturar. E o fiscal, à época, ele imputou a empresa no artigo infringido no mesmo artigo, o 92, parágrafo 8º, inciso 3º, ou seja, omissão de receita. Mostra, inclusive, que existe até uma falta de entendimento ou falta de padronização, que aquele caso, a penalidade foi a 126 da lei de 12.670. Já o agora, esse que nós estamos conversando aqui, a penalidade foi 123, 3B, item 2. O mesmo artigo infringido, 2 penalidades. À época, no julgamento do CONAT, na terceira Câmara, a decisão foi o quê? Na relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza. Ele citou: a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve por unanimidade de votos, conhecendo o recurso ordinário, dar-lhe provimento para modificar a decisão condenatória exarada em primeira instância e, em grau preliminar, por maioria de votos, declarar a nulidade formal por cerceamento do direito de defesa, em face da contradição entre a infração e a verdade dos fatos no relato da infração. A decisão, inclusive, foi em desacordo com o parecer tributário. O doutor, à época, doutor André Gustavo, procurador, ele votou pela procedência, ou seja, ele foi contra a nulidade, mas, no mérito, ele alterou a penalidade do 126 para o 123.8L, ou seja, o próprio procurador do Estado, doutor André Gustavo, ele trata não só nas entradas como nas saídas, na possibilidade, sim, de imputar a penalidade ao contribuinte, nesse caso de dúvidas, do 123.8L. Mas vamos deixar isso de lado. O que nós queremos trabalhar aqui é a nulidade do auto de infração. A nulidade do auto de infração. Em razão dessa falta de informação clara por parte do fiscal. Esse é o primeiro ponto que a gente quer trabalhar, que é a nulidade do auto, em razão da falta de clareza e da dificuldade de defesa do contribuinte cessando a sua defesa. Decisão, com base no auto 2018-2132, da sessão da terceira Câmara de Julgamento, ocorrida de 16 de dezembro, o mesmo artigo infringido, os mesmos fatos, a mesma interpretação do fiscal e decidido de forma correta e justa pela terceira Câmara de Julgamento, que foi pela nulidade da infração. Outro ponto que me permitam colocar, eu vou só para poder ratificar essa informação, senhores, me permita, o próprio parecer tributário, ele traz algo interessante, né? Ele fala que, quanto ao mérito, entendam que o agente fiscal, ele faz prova da não exploração fiscal, né? Que é deixar de emitir documento fiscal. Ele fala que na própria planilha elaborada pela autoridade lançadora, comprova a emissão dos respectivos documentos, que entende também que não há falta do recolhimento, e aí vem com o reenquadramento. Mas o próprio parecer tributário, ele fala que existiu, e ele diz o seguinte: é fato que normalmente não concordo com a mudança de penalidade de omissão de receita para omissão em arquivo magnético, mas no relato da autuação e a informação complementar nos parece muito mais que a infração foi cometida. É interessante, senhores. Esse é o parecer do assessor tributário. Ele fala que, mas o relato da autuação e a informação complementar nos parece, ou seja, nos parece é uma interpretação, não dá certeza, mas que a infração cometida descrita nos autos é de omissão em arquivo magnético. Portanto, nesse caso específico, entendo que o agente do fisco descreve a autuação como omissão em arquivo eletrônico das notas fiscais. Não, ele não falou isso, ele falou de omissão de receita. Ele foi bem claro. E a possibilidade de um fiscal, pela sua experiência, pelo seu tempo de trabalho, de imputar, apontar
uma imputação ao contribuinte de forma correta, não só do artigo infringido, como é o caso agora, como da penalidade, como é o caso do auto anterior. Então, senhores, é claro que houve uma dificuldade, um cerceamento de defesa, exatamente em razão dessa falta de clareza. Ponto. O segundo ponto, senhores, é que no auto de infração, no trabalho do fiscal, ele entregou planilha à empresa. E a planilha tinha várias colunas. Então, tem a coluna NFE emitida, tem a coluna NFE emitida, tinha a coluna VLR nota fiscal, tinha a coluna COD nota fiscal. Ou seja, é uma planilha com várias análises do fiscal para pontuar exatamente que omissão de receita teria sido essa. Eu quero só citar duas notas fiscais para não ser muito me alongar muito, tá? Nota fiscal 68870, a 68870, na planilha do fiscal, ela fala que o valor da nota fiscal é R$100,68. Então, recebemos a planilha, a contribuinte recebeu a planilha, informando que a nota fiscal 68870, o valor dela é 100,68. Já a nota fiscal, analisando a nota fiscal e analisando a exploração contábil, inclusive, senhores, o doutor Lúcia acompanhou com certeza, essas informações estão no recurso ordinário. Tá? Então, essa nota fiscal, que é a 68870, o valor dela é R$ 94,80. Mas o fiscal colocou que era R$100,68. Ele está recebido nessa nota fiscal ou outra nota fiscal? Que valor é esse? Então, tanto a nota fiscal como a parte contábil, escrituração contábil, tem um valor de R$ 94,80. E já o fiscal aponta em seu relatório que é R$100,68. Eu trabalho em cima de R$100,68. Será que esse R$100,68 é referente a outra nota fiscal? Segunda nota fiscal que me permite dar um exemplo, para finalizar, é a 68965. 68965, o valor é de 2.000, de acordo com o fiscal, é de 2.097,60. No entanto, a nota fiscal é de 2.779. O mesmo valor tem na situação de contábil da empresa. Então, a empresa escriturou contabilmente o valor correto para o nota fiscal. Já a planilha do fiscal, o valor é outro. E como eu vou trabalhar? Porque já que houve uma omissão de receita, a minha obrigação, dita pelo fiscal, a minha obrigação, além de comprovar que as notas fiscais foram emitidas, que não é omissão de receita, mas a contribuinte foi um pouco mais além para verificar cada nota fiscal, o que ocorreu, identificou esses dois pontos. Então, são dois pontos que também prejudicam o trabalho realizado pelo contribuinte em sua defesa. E aí a gente pede nulidade e razão também por esse motivo. E o último tópico, senhores conselheiros, caso assim não entendam, que não acreditamos pela injustiça, mas caso não entendam os senhores pela nulidade, pelo primeiro ponto, do sistema de defesa, que está alicerçado por uma decisão do CONAT, em sua terceira Câmara, agora em dezembro, tá? Ou pela dificuldade de a gente conferir documentações da planilha fiscal em razão dos documentos incorretos, valores incorretos, a gente, indo para o mérito, a gente pede, logicamente, seguindo até mesmo o pedido, o entendimento do doutor André Gustavo, procurador-geral, e no mérito, caso a nulidade não for aprovada, não for deferida, a gente pede pelo reenquadramento da penalidade da infração, no caso, em vez do artigo 123, 3b, item 2, para o 123, 8L. Então, senhores conselheiros, doutora Leite, esses são esses pontos que eu queria trabalhar e colocar. Essas duas nulidades
e, no caso do mérito, trabalhar pelo reenquadramento da penalidade. Obrigada, doutor João. Doutor Biratã levantou a mão, ele deseja se manifestar. Doutor Biratã. Não, presidente, eu não vou me manifestar sobre o auto, não, que a gente já se manifestou. É só sobre essa observação aí do doutor André, porque, assim, o doutor André é um dos mais rigorosos defensores da aplicação do 123 3G. Então, assim, pelo que eu sei, não houve nenhuma mudança de entendimento dele, não. Então, assim, seria importante que a parte, então, trouxesse aí a decisão e com a manifestação dele, porque eu desconheço, me perdoe, mas se ele mudou, eu desconheço. Até as últimas reuniões que tínhamos feito, não existia mudança de posicionamento, não. Então, assim, seria importante a parte trazer, então, o voto, as circunstâncias, os fatos, e para a gente realmente ter plena ciência, porque eu desconheço, é só essa observação, presidente. Tudo bem, doutor Biratã. Eu acho que o doutor Henrique levantou a mão, acho que ele teria algo a esclarecer sobre isso. É isso, doutor Henrique? Doutor João, eu concedo a palavra ao senhor logo, certo? Doutor Henrique, só um minuto. O doutor João quer falar. Pois não, doutor João. Doutor Henrique, perdoe. Doutor, é só para, caso os senhores queiram, eu posso colocar a decisão da terceira Câmara, aqui na tela, para vocês analisarem. Viu? Eu acho que não precisa. Pode falar só o número. É o 2018, 21372. É esse, doutor João? 2018, 21372, dígito 7. Do dia... Foi dia 16 de dezembro de 2021. 16 de dezembro. O senhor deseja, doutor Biratã, ver a decisão? Não, porque é o seguinte, o que acontece é o seguinte, eu mesmo, em situações específicas, já me manifestei pela aplicação da linha L, do 8L, porque as situações que a descrição do auto, né, ele não fala em falta de escrituração. Então, é isso que muitas pessoas confundem. O procurador se manifestou pelo 8L, mas é porque vai depender de cada caso. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as generalizações, porque por que você muitas vezes se manifesta? Porque muitas vezes a descrição do auto está como omissões, não deixa claro que é falta de escrituração. É uma omissão, uma divergência. Só esclarecimento, porque a gente tem que ter muito cuidado, porque o fulano disse, o ciclano disse. Então, é só essa observação que eu faço, que eu mesmo, em muitas decisões, já decidi de uma forma aplicar essa outra penalidade, mas para circunstâncias específicas. Era só essa observação. Obrigada, doutor Então, não há necessidade, não. É só para esclarecimento, certo. Viu? Tudo bem, tá Qual tranquilo. é o número da resolução, doutor Vicente? Não é número, processo, é 2018, mas não tem o número da resolução, 21372. Doutora, me perdoe, eu não peguei, mas eu tenho aqui o auto de infração, eu tenho a resolução, eu tenho a sessão, eu tenho tudo, é tudo igualzinho do atual. Tudo igual. Eu O gostaria número da resolução e o ano? Doutora? O número da resolução e o ano. Doutora, a resolução, o número não peguei, mas agora, 2021, dia 16 de dezembro de 2021, terceira Câmara de Julgamento, igual de fração, relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza, e o fração do 2018-2132, a empresa Denise Roque Pires Saad. Obrigada, doutor João Vicente. Perdoe, não vi a resolução. É porque talvez ainda não saiu, foi 2021. Saiu esse ano. Com a palavra o doutor Henrique, eu acho que o doutor Henrique vai conseguir elucidar algumas coisas. Obrigado, presidente. Eu queria fazer, na realidade, duas ponderações aqui. Uma, até o doutor Biratã, para a gente tentar alinhar o pensamento aqui com relação ao posicionamento dessa Câmara, né? Essa Câmara sempre voltou no sentido do 123 3G, quando se trata de falta de escrituração de nota fiscal de entrada, por ser esta matéria específica, né? Existe um artigo específico que fala da nota fiscal de entrada.
Então, em função disso, essa Câmara sempre se posicionou nessa linha, até diferente do posicionamento da Câmara Superior, né? Muitas vezes esses processos eram reformados na Câmara Superior. Mas digamos assim, o objetivo disso é até em respeito ao trabalho dos auditores, né? Sem falar na teoria jurídica toda, por ser uma norma específica, né? Como é que um auditor vai lavrar um auto? Se existe uma penalidade específica para a nota fiscal de entrada, ele vai aplicar outra, né? Então, isso é bem claro, até pelo posicionamento que o doutor Biratã já levantou. No presente caso, doutor Biratã, esse auto, ele faz referência à nota fiscal de saída, não é nota fiscal de entrada. Então, essa Câmara também, em função disso, já se posicionou. Quando for falta de escrituração de nota fiscal de saída, que não tem uma específica, aí sim a gente pode aplicar a norma mais benéfica, porque pode ser enquadrado dessa forma. Eu cito até vocês aqui uma resolução de 2021 dessa nossa Câmara, acho que até da minha própria Lavra, aí, com a concordância do doutor Biratã, resolução 011/2021. Então, para esses casos, que não existe uma norma específica, nós aplicamos realmente a penalidade mais benéfica, né, que seria a do 8L. Esse seria o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para a gente alinhar. O segundo é falando pelo argumento que o doutor João Vicente trouxe aqui no recurso, com relação às notas fiscais de número 68.870 e 68.965, né? Que o auditor teria informado, apresentado à empresa, né, sobre isso. Mas quando eu vejo a relação do auto de infração que tem aqui nos documentos probatórios, essas notas não constam nessa relação. Se o senhor procurar aqui, o fiscal não trouxe essas notas para efeito de lavratura do auto de infração. Então, a nota fiscal 68.870 foi retirada do levantamento, assim como a 68.965. Então, não teria por que a gente questionar se essas notas realmente estariam corretas os valores, porque nem colocadas no levantamento elas foram. Eu procurei aqui nos documentos probatórios, localizei, vi a sequência de numeração das notas e elas realmente não constam aqui na base de cálculo do auto de infração. Seriam esses os pontos que eu gostaria de tratar, senhora presidente. Obrigada, doutor Henrique. O doutor Biratã levantou a mão. Acho que ele tem... Então, presidente, o doutor Henrique está com inteira razão. E aí foi uma omissão minha, uma lacuna aí, não observar que a gente está tratando aí de omissão de saída. É perfeito. Realmente, aí a discussão é a penalidade específica em relação às entradas. Não há nenhuma discussão, não. Realmente, aí foi assim, eu atropelei e tratei a situação como se fosse a mesma do processo anterior. Está perfeito. E daí porque se justifica, então, a posição da Procuradoria, inclusive de todos, não só do doutor André, pela aplicação do 8L. Aí está justificado, porque, no mais, em relação à omissão de entrada, nós temos um posicionamento unânime em relação à aplicação da 3G. Então, está perfeito. Eu faço aí a correção em relação à manifestação, senhora presidente. Obrigado aí pelo esclarecimento, viu, doutor? Caiu a conexão da presidente. O procurador do Estado está pela parcial procedência agora? Não. Já éramos pela parcial. Aliás, era pela parcial porque a penalidade era outra. Mas nós estamos sugerindo a aplicação do 8L, porque aqui é omissão de saídas. Qual o raciocínio da Procuradoria? Se existe uma penalidade específica, aí sim você aplica a específica. Nesse caso, não. Não existe a penalidade específica. Aí, realmente, assiste razão a questão da dúvida e a aplicação da 8L. Então, assim, eu faço essa correção, porque realmente eu atropelei e tratei como se tudo fosse omissão de entradas e não é. Então, eu concordo aí com a manifestação do doutor Henrique, que é um posicionamento já conhecido da Procuradoria. Obrigada, doutor Biratã. Eu saí um pouco da sala por problema de conexão, mas eu ouvi o final da sua manifestação. Considerando que o senhor falou, pergunto ao doutor João Vicente se ele deseja se manifestar aí para manter a paridade das armas. Ou tranquilo? Eu concordo, doutor Biratã. Realmente, o meu objetivo foi só esclarecer que a gente tinha documentações, caso precise, os senhores conselheiros verificar, a gente documentos, mas sem problema nenhum. À disposição. Obrigada, doutor João Vicente. Próximo.
O processo continua em discussão. O doutor Renan levantou a mão. Presidente, é apenas para um esclarecimento que eu até queria perguntar ao relator, é sobre o relato da infração. O fiscal, a acusação é de omissão de falta de escrituração ou de omissão de receita? Doutor Lúcio, poderia ler o relato do auto? Omissão de receita identificada por meio de levantamento financeiro fiscal contábil em operação ou prestação tributada por substituição tributária ou amparada por não incidência ou isenção incondicionada. A empresa omitiu saída de mercadorias referente ao exercício de 2014, de janeiro a dezembro, no montante... O número do montante aqui é que não dá para identificar. Conferido o relatório do SPID fiscal em anexo, a mesma não declarou, registrou, o fazendo após término do início da verificação. Esse é o relato da infração. Entendi. Então, Obrigada. a acusação de omissão de receita, né? Só porque ficou um pouco truncado aqui a leitura do doutor Lúcio, só para eu tentar auxiliar aqui, doutor Renan, no segundo parágrafo ele diz assim: a empresa omitiu saídas de mercadoria referente ao exercício 2014 no montante de 10.803.687,76. Aí ele bota, vírgula, conforme relatórios do SPET fiscal em anexo, a mesma não declarou, registrou na FD, o fazendo após o termo de início. Então, a todo instante, ele traz essa informação, que ele enquadrou como omissão de receita, mas a todo instante ele traz, na informação complementar também, que ele foi de escriturar as notas fiscais de saída. Não, ele presumiu a omissão de receita a partir da não escrituração, né? Isso. Mas a todo momento ele faz referência a isso. Eu estava pensando aqui, presidente, no seguinte. Pois não, doutor Renan. Às vezes, o contribuinte ele fala que não está claro, né, que prejudicou a defesa. Não, assim, pelo menos pelo que me parece, está fácil de entender o que ele fez. Minha dúvida é, o que ele fez está correto ou não nessa presunção? Eu estava tentando aqui ver onde é que isso aqui se encaixava no artigo 92, parágrafo 8º, que ele fala lá do movimento real tributável, e ele fala o que caracteriza a omissão de receita. E aí, assim, o suprimento de caixa, saldo do credor de caixa, diferença entre saídas registradas e saídas praticadas. Então, assim, eu fiquei na dúvida aqui, onde é que o fiscal estaria se apoiando para fazer essa presunção? Doutor Manuel Marcelo. Nas informações complementares, as folhas 4, já no final, ele transcreve artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3, e sublinha. Caracteriza a omissão de receita e diferença apurada entre as saídas registradas e o valor das saídas efetivamente praticadas. É isso, doutor? Era isso. Complementação. 92, parágrafo 8º, inciso 3, as folhas 4 das informações complementares. Ok, doutor Renan. Ok. Esclarecido. Alguém mais deseja alguma discussão? Eu ainda estou com algumas dúvidas. Pois não. Vou perguntar para o relator. A intenção aqui do agente autuante é acusar de omissão de receita ou fato de expiração de nota de saída? Pelos dados do relato e informações complementares. Ele narra a omissão dos arquivos eletrônicos, mas na penalidade ele aplica a omissão de receita. Entendeu? Se me permite, doutora Carolina, na realidade ele fez uma omissão de receita baseada numa falta de escrituração de documento fiscal de entrada, de saída. É porque o parecerista, ele enquadrou na penalidade de omissão de informação, né? 8L. Ele sugeriu. Eu acho que alguém levantou a mão e eu me perdi. Doutor Biratã.
doutor Beratã. Eu levantei, presidente, mas a presidência já esclareceu o que eu ia falar. Eu estou satisfeito. Obrigado. Obrigada, doutor Beratã. Então, já está bem discutido. Considerando que tem... dúvida aqui, desculpa, doutora Neide, esqueci de levantar a mãozinha. Se Pode a gente falar. pode reenquadrar, assim, eu sei que a penalidade é uma mera sugestão. Se a gente pode reenquadrar do 123, 3B, né, para o 8L, diante desses elementos, porque aqui ele fala de omissão de receita, na informação complementar ele volta a falar de diferença. Não sei, eu estou só trazendo a discussão aqui, se não seria inovar o feito, fazer esse reenquadramento. Doutor Marcelo, doutor Henrique. Doutor Marcelo. Senhora, na verdade, é só para ajudar na discussão, né? O artigo 41 do decreto 32.885, que regulamenta a lei 15.614, que é a lei do CONAT, ele trata de uma seção que trata do auto de infração. E o artigo 41, no seu parágrafo 2º, ele diz o seguinte, estabelece que se refere ao auto de infração, deve conter os seguintes elementos, e elenca aqui uma série de elementos. No parágrafo 2º, ele diz, o relato da infração deverá conter a descrição clara e precisa do fato que motivou a autuação e das circunstâncias em que foi praticado, fazendo-se acompanhar de relatórios, planilhas, demonstrativos e demais levantamentos indispensáveis à comprovação do ilícito narrado produzido em meio digital, inclusive. Então, parece que a doutora Carolina, assim, só para ajudar na discussão e entendimento, nós temos elementos nos autos que indicam a infração de forma clara, precisa, dos fatos que ocorreram, porque no auto de infração tem uma acusação de omissão de saída, é isso? Só relembrando aqui, omissão de saída, omissão de receita, 2014. E aí diz, saídas não registradas versus saídas praticadas. Né? Notas fiscais foram emitidas, entretanto não foram escrituradas. A discussão que nós temos que travar aqui é se há elementos suficientes para identificarmos como a falta de escrituração e, nesse caso, aplicar a penalidade, ou se a acusação é frágil, e aí, no caso, como o pedido à parte, né, o cessamento ao direito de defesa. Então, a discussão que deve gerar também em torno disso, em função de há elementos suficientes nos autos para caracterizar a infração cometida. Era aí, doutora Lindit. Obrigada, doutor Marcelo. Eu ia suscitar exatamente isso, que o pedido, tem um pedido à parte, que é a nulidade, né, por falta de clareza do auto, e antes de partir para qualquer discussão de mérito, esse o que o doutor Marcelo falou é o que deve permear a discussão. Doutor Renan levantou a mão. Presidente, até já me adiantando aqui um pouco, o que eu estou achando aqui é o seguinte, que não houve um cerceamento do direito de defesa, porque está claro que o fiscal fez. A questão é que eu acho que ele fez aqui não encontra amparo nesse dispositivo. Ele acusou aqui, o que tudo indica, de omissão de receita. Então, ele tinha que basear tudo na omissão de receita e trazer as comprovações. Ele não... o dispositivo aqui, ele fala da diferença entre as saídas registradas e as saídas efetivamente praticadas. Então, se o contribuinte registra lá, que diz que eu vendi por 100, mas ele vendeu por 120, eu posso presumir que os 20 ele omitiu receita. Agora, ele comparar, fazer uma diferença entre saídas não registradas e valor de saídas que ele efetivamente praticou, isso aqui não é o dispositivo. O dispositivo é o cotejo entre saídas registradas e o valor real, né? Uma diferença entre o que o contribuinte disse e o que o contribuinte fez. No caso aqui, o contribuinte não registrou, né? A partir do momento em que ele não escriturou a nota, não tem esse cotejo entre o registro e o real, né? Então, entendo que, na verdade, em vez de um cessamento do direito de defesa,
eu acho que não existe, que a gente está aqui de frente de uma situação de falta de provas do ilícito, de fato. Ele não fez o cotejo do que foi informado por o que foi real. Ele simplesmente partiu de uma presunção de omissão a partir de uma omissão de escrituração. E a simples omissão de escrituração não vejo como dando suporte a essa presunção subsequente. Esse é meu ponto de vista. Porque Obrigada. saídas registradas. Ele partiu do pressuposto que a não informada era não registrada, né? E aí concede a palavra o doutor Lúcio Feitosa, que levantou a mão. Senhora presidente, colaborando também com a discussão e o entendimento, o fiscal, ele partiu do pressuposto, realmente como o doutor Renan disse há pouco, em algum momento outros conselheiros, que a empresa não havia feito o arquivo, como ela não havia feito o arquivo eletrônico, ele não teve naquele momento como apurar a omissão de saída. Então, ele imputou a omissão de saída. A partir do momento que se iniciou a fiscalização, a empresa fez a retificação. E ele identificou, e no decorrer do processo, a gente vem identificar que ao invés de omissão de saída, que é o que existia para o fiscal, nesse momento começou a aparecer só a omissão do arquivo eletrônico, né? Entendeu? Era só isso que eu queria, assim, do meu ponto de vista, explanar aqui para a Câmara, tá bom? Obrigada, doutor Lúcio. Pergunto se mais alguém deseja se manifestar. Doutora Ana Carolina, satisfeita? Porque se fôssemos tratar de omissão de saída, sem ser omissão, falta de escrituração de nota de saída, omissão de saída puramente, não tem como, porque os documentos foram emitidos. Agora, se fôssemos tratar da falta de escrituração de nota de saída, aí a questão é, a infração está clara? Dá para a gente fazer esse reenquadramento? Acho que os questionamentos são esses. Doutor Henrique? Presidente, assim, a informação complementar, a todo instante, traz essa informação, né, que as notas não foram escrituradas, né? A própria empresa, ela se defende disso também, né, porque ela pede que seja, como no auto anterior, que seja conhecido o arquivo que ela entregou, né, com a escrituração dos documentos fiscais, né? E como o doutor Manuel Marcelo falou, a nossa legislação, existe realmente a possibilidade desse reenquadramento, né? E como a própria parecer da assessoria processual tributária também traz isso em diversas formas. Então, no meu entender, assim, o auto está claro, né? Mas realmente carece do reenquadramento, né? E um reenquadramento seria realmente naquela penalidade mais benéfica para o contribuinte, que seria o 123.8L, por se tratar de operação de saída e não nota fiscal de entrada. Seria já antecipando aqui o meu entendimento. Obrigada, doutor Henrique. Eu peço desculpa por desligar a câmera, mas a internet está muito instável aqui. Está travando muito, mas eu estou ouvindo e, assim, pergunto se já tem condição de partir para o julgamento da nulidade ou querem mais alguns esclarecimentos. Doutora Elineide, pedir permissão só para ler um trecho aqui do parecer. Pois não, eu posso estar sendo redundante e estar insistindo muito, mas é porque eu preciso esclarecer alguns pontos. Ele coloca aqui: é fato que normalmente não concordo com a mudança de penalidade de omissão de receita para omissão em arquivo magnético, mas o relato da autuação e a informação complementar nos parece muito mais que a infração cometida e descrita nos atos é de omissão em arquivo magnético. Portanto, nesse caso específico, entendo que o agente descreve a autuação como omissão em arquivo eletrônico das notas fiscais de saída, mas no momento de propor a penalidade, se equivoca e acusa de omissão de receita. Portanto, quanto ao reenquadramento solicitado pela defesa para a penalidade contida no 8L, entendo ser possível.
Doutor Lúcio, deseja se manifestar? Doutora Ana Carolina, é justamente, eu vou tentar me fazer entender, né, que eu tenho, é justamente isso que eu estava tentando explicar. No momento em que o fiscal iniciou o procedimento, ele detectou a omissão de saída, né? Contudo, no decorrer do processo, a empresa fez a escrituração das notas fiscais, né? E no decorrer do processo, o que era a omissão de saída, né, que não tinha conhecimento, justamente pela não escrituração das notas, causou essa outra infração, entendeu? Obrigada, doutor Lúcio, pelos esclarecimentos. E eu confesso que, como o doutor Manuel Marcelo esclareceu há pouco, eu estou entendendo, eu quero entender que a pergunta da doutora Ana Carolina é saber se a gente pode fazer essa mutação. Eu entendo, mas a infração ocorreu de fato, né? Assim, como ele não escriturou, o fiscal emitiu a multa. Depois que ele fez a retificação, foi que apareceu outra penalidade. Cumpriu um rigor da outra e apareceu outra penalidade para ele. Quanto ao reenquadramento, entendo que sim, que a legislação permite, né? Eu estava até procurando aqui o artigo. É no 84, da Lei 15.614. Então, vou colocar o processo em julgamento, né? O doutor Lúcio, doutor João Vicente deseja falar. Doutora, rapidinho, só para entender. Doutor Lúcio, no caso, o senhor informou, a interpretação é o seguinte: a documentação entregue durante a fiscalização, ela não foi acatada ou ela foi acatada? Não foi acatada. Ela não foi acatada. Ou seja, manteve o status quo como se ele não tivesse entregue a análise, é isso? Ela foi exatamente, entendeu? Ela foi recebida, mas num status anterior, né? Isso no mesmo posicionamento que nós tivemos do auto anterior, né? Que essa retificação aconteceu posteriormente ao termo de início, né? No mês subsequente, né? Exatamente isso. Obrigada, doutor Henrique. Eu vou colocar a nulidade, né? Por cerceamento ao direito de defesa, né? Como é que vota o doutor Lúcio? Senhora presidente, só um instante, são duas nulidades, né? Vai votar. São. Vamos votar as duas logo, doutor Lúcio? Tudo bem. Então, eu afasto ambas as nulidades, certo? A primeira, por identificar que a documentação está pertinente, né? De comprovar, é fácil de comprovação. E a segunda, por identificar que não houve prejuízo à empresa, entendeu? E que ela conseguiu se defender de forma completa, plena. Eu afasto as duas nulidades. Eu quero saber se a gente vai votar logo também a perícia, né? E tem um pedido de perícia. Tem um pedido de perícia, né? A perícia, sim, pode votar. Eu também defiro o pedido de perícia nos termos do artigo 97, terceiro da Lei 15.614/2014. Obrigada, doutor Lúcio. Na sequência, doutor Robério. Com o relator, presidente. Obrigada, doutor Robério. Doutor Manuel Marcelo. Com o relator, afastando as nulidades, as preliminares, né? As preliminares. Doutora Carolina. Doutora Alineide, eu vou abrir a divergência. Eu entendo que a infração não está clara. Eu tive dificuldade de compreender. Me coloco no lugar do contribuinte. Nulidade por cerceamento ao direito de defesa por falta de clareza da autuação. Ok, eu estou anotando cerceamento ao direito de defesa por falta de clareza. E quanto à perícia, né, não tem nem como votar, fica prejudicada. Na sequência, doutor Henrique. Presidente, eu voto com o relator, integralmente. Com o relator. E doutor Renan, por último.
Presidente, eu acho que o meu voto até meio que justifica o da Carol. Eu entendo que o fiscal não comprovou a omissão de receita. Ele não poderia ter feito essa presunção, porque não está autorizado pelo artigo 92 o que ele fez. Esse cotejo entre o que foi escriturado e o que não foi. Isso aí não caracteriza omissão de receita. Então, entendo que seria um caso realmente de improcedência por falta de provas do fiscal. Omissão de receita. Acata a Ou seja, nulidade. está tão confuso que, de fato, acaba gerando uma situação de cerceamento para o contribuinte. Porque o que ele fez aí foi omissão de receita. A acusação foi essa. Obrigada, doutor Renan. Então, por maioria de votos, a segunda Câmara afasta as nulidades suscitadas e o pedido de perícia. Foram votos contrários a doutora Ana Carolina e o doutor Renan Cavalcante, que se manifestaram pelo acatamento da nulidade por cerceamento ao direito de defesa e o doutor Renan por falta de provas. Certo? Agora, no mérito, como vota o doutor Lúcio? Senhora presidente, no mérito, eu conheço do recurso ordinário, do parcial provimento, pelo reenquadramento da penalidade. Para o No artigo 123, 8L. Exato. Doutor Lúcio, na sequência, doutor Robério. Com o relator, presidente. Doutor Manuel Marcelo. Com o relator. Doutora Carolina. Doutora Leite, também vou abrir divergência para não ser incoerente com o meu voto anterior. Eu voto no sentido de conhecer o recurso, dar provimento para declarar a improcedência da autuação. Obrigada. Doutor Henrique. Voto com o relator, presidente. Obrigada, doutor Henrique. Na sequência, doutor Renan. Presidente, só uma dúvida. No caso do voto da doutora Ana Carolina, ela não tem que votar, por exemplo, o mérito, não, porque a gente não vai partir do pressuposto agora de que... Ela votou no mérito, doutor Renan, não sei se ficou truncado. Ela abriu divergência e votou pela improcedência. Ah, ok. Será que cortou minha fala no momento? Eu voto... porque eu que não entendi, realmente. Agora, realmente, você votou no mérito. Votou no mérito. Sim. Eu voto com o relator, presidente. Com o relator? Sim. Sim, assim, certo. partindo, já que nós perdemos a nulidade, né? Não foi nulo, já que o processo é válido, entendo pelo reenquadramento. Ok, doutor Renan, só para eu poder anotar. Então, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, né, após afastar as nulidades por maioria de votos, no mérito também por maioria de votos, dá parcial provimento ao recurso ordinário, e julga parcialmente procedente a acusação fiscal, aplicando a penalidade do artigo 123, 8L, de acordo com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado e também de acordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Foi voto divergente a doutora Ana Carolina Feitosa, que se manifestou pela improcedência da acusação. É esse o resultado do processo. Eu agradeço a presença do doutor João Vicente e convido, né, se o senhor quiser ficar, nós teremos mais 2 processos, o senhor será muito bem-vindo, né, permanecer aqui com a gente. Doutor João, está sem som. Obrigado, presidente, seria um prazer. Eu estou indo agora na consulta médica. Espero que dê, por isso que o senhor estava com a máscara, espero que dê tempo. Bom dia, procurador, doutor Biratã, bom dia, conselheiros. E bom dia, secretária Silvana. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom dia, doutor João Vicente. Saúdes. Amém. Vamos dar 10 minutos de intervalos e voltamos, certo? Silvana, dá uma paradinha na gravação. Pois não, doutor Biratã, pode... Deixa eu parar a